Olá pessoal, meu nome é Fabiana, sou casada com o Rafael. A gente caminha com a comunidade do Caminho Novo já faz alguns anos e temos um carinho muito especial por essa missão Emaús. Então eu tô aqui hoje para continuar essa pequena introdução sobre esse assunto dos discípulos de Emaús e em oração eu resolvi fazer essa reflexão no formato da minha oração pessoal. A oração pessoal é uma das ferramentas que vocês vão aprender ao longo dessa caminhada, uma ferramenta que nos ajuda muito com a nossa intimidade com Deus. E eu vou usar esse método aqui, assim, uma pequena parte do método, não vou fazer ele literalmente não, até para vocês ficarem com um gostinho na boca, né, e quererem mais. Mas eu vou usar um pouco desse método para a gente fazer esse bate-papo. Então, a oração, ela segue algumas etapas, né? Primeiro ponto é a gente escolher um lugar onde a gente vai fazer essa oração. Então, aqui eu tô no lugar onde eu faço a minha oração diária, que é um cantinho do meu sofá da sala, onde eu coloco aqui a minha Bíblia, meu caderninho, ó, vou mostrar para vocês, tá aqui. E aí eu bato meu papo com Jesus. Eu tenho definido e eu faço a minha oração, ela dura 30 minutos. E a terceira etapa desse método é a gente ler o texto. No caso aqui, eu estou trabalhando com o Evangelho dos Discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. Então, eu já li o texto uma vez. E agora é importante me colocar na presença, né? E ter em mente que esse momento aqui agora vai ser um momento muito especial, em que eu vou fazer esse bate-papo e vou partilhar um pouquinho com vocês do que Jesus vai me falar durante a oração. A quinta etapa desse método é imaginar a cena. Então, nesse momento, a gente tem que pensar como que foi esse encontro e essa caminhada de Jesus com os discípulos. E aí, ao invés de eu ficar aqui fazendo um exercício, eu vou citar para vocês um vídeo que eu acho bem legal, vocês encontram ele com facilidade aí no YouTube, a gente vai colocar a referência aqui embaixo também. E é um vídeo que se chama No Caminho de Emaús. No Caminho de Emaús. Esse vídeo, ele leva a gente a imaginar a cena. Então fica aí a dica para vocês poderem pegar o vídeo e assistir na internet. Se quiserem assistir agora, assistam e depois retomem. Se não quiser, vocês podem fazer num segundo momento, tá? Depois, o próximo passo desse método de oração pessoal é a gente pedir uma graça. E aí eu quero sugerir que hoje a gente peça a graça da intimidade com Jesus. Que a gente peça a graça de conseguir abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração, alinhar cabeça e coração de forma a cada vez mais ter clareza daquilo que Deus quer para a nossa vida. E agora eu vou partilhar com vocês os pontos que mais me chamaram a atenção, os pontos onde eu tive mais gosto quando eu estava fazendo essa oração pessoal. 4 pontos me chamaram a atenção. E eu vou partilhar com vocês esses 4 versículos e a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Os 4 versículos foram os seguintes. Primeiro, 21, que fala assim: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Esse versículo, ele fala muito da questão da expectativa dos discípulos, né, com relação a Jesus, que é uma expectativa que todos nós temos em relação a tudo o que vai acontecer na nossa vida. E a gente precisa aprender a organizar essa expectativa e a trazer sempre as nossas expectativas e trazer sempre a nossa vida à luz da vontade de Deus para ela. O Rafael falou um pouquinho disso no outro vídeo e eu quero continuar comentando com vocês os outros 3 versículos, os outros 3 momentos do Evangelho que me chamaram a atenção. O segundo momento foi esse aqui, ó. Jesus vira para os discípulos e fala assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. É o versículo 25b. Essa parte me chamou muita atenção, porque de certa forma, Jesus naquele momento chamou os discípulos, e nós, cada um de nós é um daqueles discípulos, né?
chamou a nossa atenção que a nossa inteligência, ela tá meio lerda, né? Assim, vocês não estão muito inteligentes, não. E é legal a gente pensar, eu fiquei pensando muito nisso, né? Mas por que Deus tá chamando a gente meio de anta, né? Meio de burro, assim, meio de lento, de lerdo? E eu fui procurar um pouquinho, estudar um pouquinho, né? E, na verdade, eu vi alguns materiais, algumas pregações, e me chamou muita atenção que quando a gente vai viver a conversão, não basta a gente converter o coração. É preciso que a nossa inteligência também se converta, né? Isso na Bíblia é chamado de metanoia. Então, a metanoia, ela é a conversão da inteligência. Por quê? Não adianta a gente apenas sentir Deus. A gente tem que começar a levar Deus do coração para a cabeça ou da cabeça para o coração, para que as nossas atitudes e o nosso viver, ele passe a ser coerente com aquilo que Deus quer e com aquilo que Deus pensa para a nossa vida. E isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo na minha vida ao longo dessa caminhada de Emaús. Eu sou uma pessoa, assim, muito racional. Eu tenho uma facilidade, eu tenho um raciocínio muito rápido. E então eu sou uma pessoa, assim, que eu penso muito com a cabeça, sabe? Eu tenho uma dificuldade, assim, e eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar o coração com a cabeça, de às vezes escutar o coração antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa. E com esse crescimento, essa caminhada que eu fui fazendo por meio de Emaús, eu fui aprendendo, Deus, né, e o Espírito Santo foram me dando essa graça de aprender a levar as coisas do coração para a cabeça e aprender também a ter um raciocínio, a ter uma inteligência que é mais focado para o que Deus quer na minha vida. Porque quando a gente vai aumentando essa intimidade, vai criando esse hábito de fazer oração pessoal, é isso que acontece. A gente vai começando a pensar, ou a gente vai começando a perceber que Deus não pensa como nós. E que a gente não pode pensar simplesmente, racionalmente, simplesmente com a cabeça, se a gente quer entender quais os propósitos de Deus para a nossa vida. E quando eu consegui perceber isso, tudo na minha vida mudou. Foi uma grande mudança que aconteceu em mim, porque eu comecei a ir da cabeça ao coração. E quando a gente vai da cabeça ao coração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, ele muda. E isso faz muita diferença na nossa vida. Então esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. Essa questão de Jesus chamando a atenção desses discípulos para lerdeza da nossa inteligência, né? Não é só essa inteligência que é necessária. Tanto que no versículo 32, os próprios discípulos reconhecem, né? Depois que eles convidam Jesus a ficar, que Jesus faz a partilha do pão e que eles reconhecem Jesus vai embora, né? Tipo assim, ó, não precisa de eu estar aqui visivelmente, tangivelmente, se eu já estou no seu coração. E eles colocam, né? Falam exatamente assim, ó, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Esse é o versículo 32b, que é um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, né? Ele reforça essa questão de Deus ter falado que eles estavam sem inteligência, né? Porque naquele momento, nesse encontro, nessa caminhada ali dos discípulos com Jesus, Jesus não só abre a inteligência, mas Jesus também faz uma conversão do coração. E isso é muito bonito, porque isso só acontece depois que eles convidam Jesus para ficar. Senhor, fica conosco. Não vai embora não, Jesus, já tá ficando tarde, ó. Né? Eu fico pensando assim, nós mineiros, né? A gente, sei lá, se eu tivesse nessa situação, provavelmente eu ia falar assim, não, Jesus, não vai não, sou. Tá tarde, já tá escurecendo, vamos comer um pão de queijo, fica aqui com a gente, né? E Jesus sentado na mesa, pega o pãozinho de queijo lá, parte no meio
E nesse momento, pelo coração, a minha cabeça entende que aquele ali é Jesus, né? O meu olho se abre e tudo muda. E eu queria fazer esse convite para vocês. Esse convite de acreditar que esse Jesus, quando ele caminha com a gente, quando a gente convida ele para caminhar com a gente, ele é capaz de mudar tudo na nossa vida. Ele é capaz de nos fazer ver as situações mais difíceis ou as situações mais estranhas com outros olhos. E, principalmente, ele nos faz entender que mesmo que a gente não entenda nesse momento que está acontecendo, que isso vai fazer sentido e que isso vai ser bom para nós de alguma forma. Então a gente está vivendo agora um momento de pandemia, né? Todo mundo fechadinho em casa. Quantos aniversários a gente está perdendo, não está podendo abraçar, não está podendo cantar parabéns, né? Pertinho das pessoas que a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo um pouquinho mais de tempo de ficar em casa, né? E será que a gente está sabendo aproveitar esses cantinhos gostosos que a gente tem, tipo esse aqui, né? Será que a gente está sabendo aproveitar esse tempo a mais que a gente não está gastando com deslocamento para a gente aumentar a nossa intimidade com esse Jesus? Para a gente chamar esse Espírito Santo a ficar com a gente e fazer morada no nosso coração? Acho que esse é o grande convite que eu gostaria de fazer com vocês, que eu gostaria de fazer para vocês. Que a gente pensasse essa caminhada, mesmo nesse tempo de pandemia, como uma grande oportunidade de fazer uma virada na nossa vida. Como uma grande oportunidade de deixar Deus agir na sua vida, como Ele agiu na minha vida, e me fazer sair da cabeça e ir pro coração. Ou me fazer conectar o meu coração com a minha cabeça. Porque pode ser esse o seu caso também. Talvez você é uma pessoa que pensa mais com o coração e que às vezes na hora de fazer também não deixa a razão, te guiar muito, né? E o bonito é quando a gente concilia os dois. Quando tanto o nosso coração quanto a nossa cabeça conseguem entender e vivenciar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu agradeço a vocês o seu tempo, eu peço a vocês que continuem essa caminhada conosco, e para aqueles que ainda não entraram no canal, para aqueles que ainda não se inscreveram, aproveita esse link que está aqui embaixo, entra lá, entra no canal da comunidade, assiste os vídeos, deixa seu like e continua caminhando com a gente. Um super beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês.